Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2018. Glórias a Deus, que aqui estamos mais desta oportunidade que Ele nos concedeu. Que o ano de 2018 seja uma bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias, nosso ministério, as nossas finanças, a nossa saúde. Que Deus te abençoe do alto do céu, que você tenha força, sabedoria, inspiração do Espírito de Deus para ministrar a palavra do Senhor aos seus alunos da escola dominical. E eu estarei do lado de cá contando com o seu apoio, com a sua intercessão, com a sua ajuda, aquela palavra de incentivo. Juntos podemos fazer muito na obra de Deus. Meu querido, eu quero já introduzir a nossa lição para não ficar aquele vídeo muito grande, aquele vídeo muito extenso. Quero destacar que a proposta do projeto Auxílio ao Mestre é trazer algo além daquilo que foi proposto pelo comentarista. Eu entendo que o papel do professor da escola bíblica dominical não é ler revista. Isso aí, o professor faz em casa. Ele lê, pesquisa, faz anotações, ele busca auxílios, um desses que eu estou fazendo e várias outras pessoas também fazem. Eu agradeço por você estar me dando a oportunidade de estarmos juntos, mas o professor que chega na sala de aula e vai ler revista e ler ponto por ponto, eu fico preocupado, porque às vezes demonstra que ele não estudou, ele não preparou a lição. E quando os alunos questionam, o senhor não está lendo a revista, deveria ler, eu parto do princípio que o aluno ele tem que ler a revista em casa. E na sala de aula, o professor vai sanar as dúvidas, alguns questionamentos, e vai acrescentar algo além daquilo que foi proposto pelo comentarista. Porque se é para ler a lição, nós não precisaríamos de professores. Era só colocar ali uma caixa de som, deixar ligada e aquela voz sairia aquela gravação. Então os nossos alunos, eles merecem muito mais que nós venhamos fazer uma simples leitura ali improvisada. Nós temos que nos preparar intelectualmente, espiritualmente e moralmente para ministrar segundo o propósito que Deus tem para o coração de cada aluno. Vamos então? Lição de número 1. A carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Este trimestre nós estaremos estudando a carta de Hebreus. É uma das cartas, um dos livros da Bíblia com cunhos teológicos. Eu sou maravilhado com a capacidade intelectual, preparo teológico, intelectual e espiritual desse escritor. Ele não somente conhecia a lei com muita profundidade, mas também ele era um intérprete, ele tinha a revelação de Deus para fazer a aplicação do texto, tinha autoridade para exortar e chamar a atenção e falar das consequências advindas da apostasia. É sobre este livro e este autor que nós estaremos falando nesse trimestre. Vamos lá então, meu amado, o primeiro tópico da nossa lição: autoria, destinatário e propósito. Nós vamos falar quem é o autor, a quem foi destinada esta carta e qual era o propósito desta carta. Vamos então ao primeiro subtópico: autoria. Não é possível definir o autor desta carta. O que se sabe é que o mesmo fora levantado por Deus com unção,
sabedoria e ousadia e graça para expor as verdades da palavra de Deus e as consequências advindas da rejeição da mesma. O autor se destaca em virtude do preparo intelectual e espiritual. Meu amado irmão, não é possível definir quem é o autor desta carta. Axiologia, eu acho, não é matéria de teologia. Pensologia, eu penso também, não é matéria de teologia. A especologia também não é matéria da teologia. Então, eu aprendi, lendo a Bíblia e aprendendo teologia, que eu devo me calar aonde a Bíblia se cala. Se Deus não deixou claro e evidente quem é o autor, eu não tenho que jogar luz aonde a Bíblia se cala. Não é possível definir o autor que não há o nome dele. Há algumas possibilidades. Uns acreditam que é Apolo, outros Barnabé, ou alguns dos discípulos, outros descartam a possibilidade de ser Paulo por causa do estilo de escrita. É muito diferente da forma com que Paulo escrevia. Mas o que importa, irmãos, é a mensagem. Quem escreveu não é tão relevante, porque nós vamos conhecê-lo na eternidade. Lá eu vou participar de um curso teológico na glória, que eu vou ter o esclarecimento de tudo que eu não sabia aqui na terra. Se você não tem a resposta, não tem problema. O professor não tem que ter todas as respostas. Tem momento que ele fala, olha, eu não sei, mas na eternidade eu saberei. Mas o que vale destacar nesse autor é a forma como ele escreve com unção, com sabedoria, ousadia e graça. Ele tem autoridade naquilo que ele fala. Ele expõe a palavra de Deus, ele fala da supremacia de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, à lei. Ele apresenta Cristo com uma forma assim, com muita propriedade, com conhecimento, revelação e autoridade. Outra coisa que destaca neste autor é a capacidade dele intelectual. Você vê que é uma pessoa erudita, é uma pessoa que tem domínio, é uma pessoa que se preparou ao longo da vida para fazer esse trabalho que ele fez, que é escrever aos hebreus, a carta a um grupo de cristãos judeus que se converteram. Então ele faz com sabedoria. Então veja a importância do preparo intelectual. Você estudar, preparar, se tiver ao seu alcance fazer uma faculdade, que assim o faça, será bem-vindo, mas se não tiver, procure estudar, ler, pesquisar, buscar um pouco mais de conhecimento para você passar isso para a sua classe. E destaca também o preparo espiritual. A forma como ele expunha a palavra de Deus não é meramente de uma forma intelectual, ele tinha revelação de Deus. Ele tinha experiência com o Espírito Santo de dar para ele a interpretação, a revelação e a aplicação do texto. Amém, meu querido? Nós podemos dizer que esse aí é mais um dos anônimos da fé cristã, um dos heróis. A galeria dos anônimos heróis da fé cristã. Eu faço aqui a seguinte colocação: os heróis anônimos da fé cristã. Os aplausos e o sucesso podem ser ilusórios ou até mesmo perigosos. Muitos naufragaram na fé por esta razão. Há uma lista imensa de inúmeros heróis da fé cristã que só conheceremos na eternidade. Para Deus, o que realmente importa é o trabalho que se faz, que ele cresça e que diminua o meu eu. Meu querido, o escritor aos Hebreus, ele faz parte da galeria dos heróis anônimos da fé cristã. Ele não é conhecido, como também não são conhecidos aqueles cristãos que deram início ao trabalho. Por exemplo, deixa um texto aqui em Atos capítulo 2,
versos 9 e 10, eu quero ler com você. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Esse texto, ele diz respeito àquele momento do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E haviam ali homens tementes a Deus, vindo de todos os lugares do mundo. E Lucas, ele destaca essas regiões de onde esses homens vieram. E ele mostra aí regiões distintas fora de Israel. E no relato bíblico, mostra que a pregação de Pedro, pelo menos daquela multidão, 3.000 se converteram ao Senhor. E 3.000 saíram por aí, voltando para os seus países de origem, anunciando o Cristo, o Salvador, o Messias, porque eles viram o cumprimento da profecia do profeta Joel. E eu posso afirmar que estes são os primeiros missionários, os primeiros evangelistas, os pioneiros, os bandeirantes, aqueles que iniciaram o trabalho nessas regiões. Observe que a Bíblia não fala como o Evangelho chegou no Egito, na Ásia, na Frígia, na Líbia, em Cirene, Cretense e tantos outros lugares. Quem são eles? São os heróis anônimos. São aqueles que a Bíblia não fala, não cita o nome deles. Mas foi importante o trabalho que eles realizaram, mas lá na eternidade está tudo documentado, tudo registrado, o que eles realizaram por Deus, e receberão do Senhor o seu galardão. Amém, meu querido? Então, vamos fazer a obra de Deus, ainda que seja no anonimato, ainda que não tenhamos visibilidade, notoriedade. O aplauso, o sucesso, irmãos, ele pode ser uma coisa ilusória. Você tem que fazer para Deus se tiver muita gente ou se tiver pouca gente. Se você estiver sendo visto ou se você não estiver sendo visto. Eu já tive a experiência de dar aula para os anjos. Não sei se você já experimentou, eu já dei aula para anjos. E cheguei para dar aula no discipulado para os jovens e adolescentes numa ocasião e não apareceu uma viva alma. O que eu fiz? Fiquei à frente e falei: anjos do lado direito, arcanjos do lado esquerdo, querubins e serafins, por favor, fiquem mais à frente. E bênção, ministrei, como se a igreja estivesse cheia, lotada, e sentia a unção de Deus, a presença de Deus. Meu amado, fazer quando todo mundo está vendo é fácil. Difícil é você fazer quando não tem ninguém para aplaudir. Difícil é fazer quando você não alcança o sucesso, o reconhecimento. Continue fazendo, porque no tempo certo Deus irá te honrar. Vamos lá, subtópico de número 2, destinatários. A quem foi dirigida esta carta? Literalmente, a carta foi escrita especificamente a um grupo de judeus cristãos nos primórdios da igreja. Todas as verdades nela tratadas são atemporais. Em todos os tempos, o perigo da frieza espiritual e a apostasia sempre fizeram parte da realidade da fé, da vida cristã. Quem eram os destinatários? Essa carta foi escrita especificamente para um grupo de judeus que se converteram à fé cristã e agora estavam desanimados na fé, desmotivados, estavam frios espiritualmente e sofrendo pressão da comunidade judaica, que queria quase que obrigá-los a retornarem ao judaísmo. Foi dentro deste contexto que eles estavam vivendo.
E o escritor tem o objetivo de reanimá-los, a exortá-los e adverti-los acerca dos perigos da apostasia, do negar a Cristo e voltar ao antigo sistema de crença religiosa dos judeus, que era o judaísmo. Então nós precisamos entender que esses irmãos, eles estavam passando um momento crucial. Eles precisavam de uma orientação, de uma exortação do perigo que é negar a Jesus, que é fazer de conta que não experimentaram nada, que não viveram nada com o Senhor. Então, essa carta, ela é atemporal, porque ela não se restringe somente àquele tempo e àquelas pessoas. A questão da apostasia, o desviar, as pressões sobre a nossa vida para de voltarmos atrás. O mundo está pressionando, o inferno a todo tempo está nos pressionando, a nossa carne, a sociedade, e às vezes até dentro da igreja, nos pressionam para desistirmos, voltarmos atrás. E essa carta, meu irmão, mais do que nunca, nós vemos que nós precisamos de ler a carta de Hebreus e aprender com ela como foi tratado o perigo da apostasia daquela época. Vamos prosseguir então. Subtópico de número 3, propósito. O autor deixa claro aos leitores que estes deveriam se preparar para lutarem pela fé a eles confiada, pois a pressão e perseguição por parte da comunidade judaica aumentaria cada vez mais, sob pena de alguns padecerem o martírio. Meu querido, o propósito dessa carta, o escritor, ao comunicar aos irmãos cristãos de nacionalidade e etnia judaica, ele fala sobre os perigos, ele chama atenção. Ele mostra que o seguinte, que aqueles irmãos deveriam se preparar, porque as lutas, as perseguições e a pressão por parte da comunidade judaica aumentaria muito, a ponto de alguns dos irmãos sofrerem um martírio, serem assassinados por causa do nome de Jesus. Nós vemos Paulo que vários judeus ortodoxos tentaram matá-lo, porque ele pregava Cristo, e para os judeus aquilo era uma nova doutrina, era uma seita, era uma aberração falar que Cristo era Deus. Então ele começa fazendo para eles essa advertência: preparem, que se vocês acham que está difícil, vai ficar pior ainda, porque até agora vocês não resistiram até a morte, a situação vai piorar. E ele fala a seguinte coisa, que eles deveriam lutar pela fé que eles receberam. Eles deveriam batalhar espiritualmente e também humanamente falando, com todas as forças, para não rejeitar, porque aquela fé lhes foi confiada pelo próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que alguém pregou para eles, alguém que ouviu a palavra, creu, teve a vida transformada, teve a revelação de Deus, e eles receberam aquela fé como uma dádiva que Deus concedeu. Então eles tinham que lutar para defender a fé, ainda que vários deles tivessem que enfrentar o martírio, a morte. Mas o escritor, me chama a atenção que ele não traz palavra de autoajuda, ele não traz palavra para massagear o ego de ninguém, ele é curto, direto e objetivo. Parece até que isso aí é discípulo de João Batista. João Batista dizia: o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. O discurso era esse: olha, se você quiser sair, desviar, é um direito seu, mas fica sabendo, se você negar a fé que te foi confiada, não há mais esperança para você. Então, meu amado, nós precisamos de púlpitos que se preguem a mensagem genuína. Chama as pessoas para a responsabilidade.
chama as pessoas para as consequências advindas do desvio teológico, da apostasia teológica. Eu já falei em outros vídeos no ano passado que nós temos um bocado de desviados teológicos dentro das nossas igrejas. Nós temos um bocado de ateus teológicos dentro das nossas igrejas. Eles agem e vivem como se Deus não existisse. Vivem uma vida de miséria, uma vida de pecado. Cedem à pressão da sociedade, cedem à pressão da carne, do mundo e o diabo. Mas a advertência é: está pior, está ruim, mas vai ficar pior. Lutem por aquilo que vocês receberam. É o que Jesus nos fala também na palavra dele. Guarda o que tens para que ninguém te tome, para que ninguém te roube. Nós devemos lutar pela nossa fé. Eu faço aqui uma colocação: defendendo Deus ou a fé? Nosso Deus não precisa ser defendido. Se assim fosse, ele não seria o verdadeiro Deus, conforme acreditamos. Precisamos lutar sim pela fé verdadeira que nos foi confiada pelo Senhor Jesus, o qual espera que a passemos a outros de igual modo. Meu querido, o chamado e o escrito de Hebreus é para os cristãos defenderem a Deus ou a fé. A quem nós devemos defender? Defender Deus ou defender a fé? Meu irmão, nós nunca vamos precisar de defender Deus. Eu nunca defendi a Deus. Porque o dia que eu precisar de defender Deus, aí, meu querido, ele não é o meu Deus, o Deus que eu acredito ser o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador dos céus e da terra. Ele que precisa me defender. Ele que precisa me guardar. Eu preciso deixar isso bem claro, porque há uma diferença. Eu não estou defendendo Deus, eu estou defendendo a minha fé. Porque defendendo o que creio e por que creio. Daí o termo apologista da fé cristã. É aquele que faz defesa da fé cristã. É aquele que vem a público e fala o que realmente crê e por que crê. E o que nós vemos hoje são muitos cristãos que não têm coragem de lutar pela sua fé. Muitos cristãos são, a nossa fé muitas vezes é zombada, ridicularizada pelos meios de comunicação, pela emissora de televisão de maior evidência nesse país, que às vezes zomba, escarnece da fé cristã com a sua programação, com as suas novelas, com as suas séries, e nós damos aí publicidade, notoriedade para esta emissora de televisão. Poderíamos falar de muitas outras mídias, revistas, chamando muito uma outra aí, a revista Veja, chamou os cristãos evangélicos de morenos ou de negros, crioulos, gente pobre, sem cultura. Eu não vou defender a Deus, não. Eu vou defender a minha fé, o que eu creio. É o que o escritor aos Hebreus estava dizendo para eles. Vocês devem lutar pela fé que vocês receberam. Lutem por esta fé. E outra coisa, vocês têm, além de lutar e defender essa fé, o Senhor Jesus, que confiou essa fé a vocês, espera que vocês passem esta fé adiante, transmitam esta fé, porque vocês receberam e vocês têm agora a responsabilidade de passar adiante. Este é o propósito do escritor aos Hebreus. Meu amado, e essa verdade ela continua nos nossos dias. Precisamos defender a nossa fé, ser apologistas da fé cristã, não é engolir tudo que nos é imposto pela sociedade. Eu admiro homens que vêm a público e falam realmente o que pensam, defendem valores e princípios da fé cristã. E eu penso que a nossa instituição aí, a CGADB e aqueles que nos representam, que pelo menos deveriam representar, deveriam falar mais abertamente, publicamente, contra a imoralidade, o pecado e o ataque à fé cristã. Por que esse pessoal dessa convenção
só fica preocupada em eleição de presidente, com arrecadar ofertas e dinheiro que obreiros encaminham para lá. Meu querido, precisamos de apologistas, homens e mulheres que tenham coragem de lutar pela fé e transmitir esta fé adiante. Amém? Encerramos aqui o nosso primeiro tópico e vamos dar início ao segundo tópico da nossa lição, cujo tema é Cristo, a palavra superior à dos profetas. Esse tópico, o escritor aos Hebreus vai mostrar como a palavra que é Cristo, ela é superior à palavra dos profetas. O escritor ele vai mostrar para os judeus cristãos daquela época que Cristo ele era superior aos profetas que falaram antes de Cristo. E ele o faz com propriedade, porque ele tinha preparo intelectual e também espiritual e autoridade para discorrer acerca da fé. Ele faz uma apologia, uma defesa da fé cristã. Vamos lá? Subtópico de número 1, a revelação profética e a antiga aliança. Toda a lei e os profetas apontavam para Cristo. Ele é o personagem central de todo o Antigo Testamento. Outrora, Deus falava de forma mais contida com o seu povo, mas em Jesus, ele tomou a forma humana para falar aos homens diretamente, como nunca o fizera antes. Meu querido, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Messias, o Filho de Deus que viria ao mundo. Lá em Gênesis capítulo 3,15 é a primeira menção acerca da vinda de Cristo. É o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E todos os profetas, todos os livros, eles fazem menção de forma explícita ou não, direta ou não. Cristo ele pode ser visto em todos os livros do Antigo Testamento. Daí, o escritor aos Hebreus falar que Cristo é superior aos profetas, porque tudo que eles escreveram apontava para Cristo. E outrora, como é que Deus falava? Deus falava por intermédio de sonho, visão, revelação, profecia. Era a forma como Deus falava. Mas chegou o momento em que Deus decide falar com o homem de forma direta, não mais de forma contida e limitada. Ele toma a forma humana e ele se faz Deus. Conforme João afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo habitou entre os homens, ou seja, ele está se referindo a Cristo. E o escritor aos Hebreus também está afirmando que Cristo é superior. Então, em Cristo, Deus falara aos homens de uma forma direta, como nunca falara antes. Nem lá no Monte Sinai, quando aquele monte fumega, nem quando Jacó luta com Deus. Deus agora ele toma a forma humana. É por isso que ele diz, Jesus, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está claro aqui? Vamos prosseguir. Subtópico de número 2, a revelação profética e a nova aliança. Ao introduzir a nova aliança a partir de Cristo, dava-se início a um longo período de reaprendizado e revelações específicas acerca do papel da igreja e seus respectivos membros. Meu querido, a revelação máxima de Deus para o homem é Cristo. Jesus ele veio com o objetivo de morrer pelo pecador. Amém? Então ele introduz ali uma nova visão, uma nova aliança. Porém, nós precisamos entender que essa nova aliança,
Havia um vácuo aí de questionamentos, de revelações vindouras, porque Jesus morre e ele diz que edificaria a sua igreja. Mas qual a forma desta igreja? Como ela seria composta? E o papel dos membros? E os ministérios, os dons? Não estava tudo claro. Então nós entendemos que essa nova aliança, ela trazia consigo também um novo reaprendizado. Haja visto que quando Deus tira o povo lá do Egito e conduz o povo até o deserto, Deus estabelece leis e gradativamente vai passando para eles a revelação, revelando a sua vontade, o tabernáculo, e nós vemos que na fé cristã foi algo também muito parecido. Era a nova aliança, mas a nova aliança ela traria consigo novas revelações, orientações, dificuldades, e à medida que essas dificuldades foram surgindo com o fator chamado tempo, crescimento, a igreja precisou ser orientada, ser disciplinada. E Deus usou homens para assim fazer. Um desses é o escritor aos Hebreus. Podemos prosseguir? Eu escrevo aqui para a seguinte colocação: revelação gradativa. A nova aliança envolvia revelações gradativas em tempos distintos estabelecidos por Deus. As revelações eram passadas à medida que surgiam as dúvidas, problemas ou necessidades. Paulo representou para o cristianismo o que Moisés foi para o judaísmo. Então, observa, a revelação gradativa. Primeiro, Jesus, antes de subir, ele disse: olha, eu enviarei o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Atos dos Apóstolos também pode ser traduzido como Atos do Espírito, porque ele que deu continuidade à igreja e está preparando a igreja para o encontro com Cristo. Observa que no dia do Pentecostes, quase 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas e aí? Nós vamos observar que a princípio Pedro continuava indo no templo, a hora da oração, o templo judeu, o templo de Salomão. E gradativamente aquele grupo foi crescendo, foi 3.000 almas, 5.000 almas. Depois surge as dificuldades, a igreja não tinha dinheiro, porque Pedro vira para aquele paralítico e fala: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos. Então, riqueza ou escassez não é sinônimo de espiritualidade ou não. Aquela igreja estava vivendo um momento de dificuldade. Porém, depois surge o Barnabé, que vende sua propriedade e traz ao pé dos discípulos. Depois surge um outro problema na igreja, porque o problema antes era financeiro, agora era a prosperidade. As viúvas de nacionalidade grega não estavam sendo tratadas conforme as viúvas de nacionalidade judaica. Surgiu então um problema na igreja. E para resolver esse problema, veio o papel dos diáconos. Entende então que a revelação ela foi se dando de forma gradativa, à medida que foram surgindo as dificuldades, os problemas, os questionamentos. Deus usava homens como Pedro, João escrevendo a sua carta, e nós vemos um homem chamado Paulo. Paulo, ele está para o cristianismo que foi Moisés para o Antigo Testamento, porque ele foi usado por Deus para falar sobre os dons espirituais, ele foi usado por Deus para falar sobre o fruto do Espírito, ele foi usado por Deus, teve a revelação acerca do arrebatamento da igreja. Paulo, ele disciplinou e doutrinou a igreja, como Pedro também o fez e alguns outros discípulos de Jesus. Então nós vemos que essa revelação na nova aliança, ela foi gradativa. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Próximo ponto da nossa lição. Subtópico de número 3. A revelação final. Até então, Deus havia falado ao povo de Israel por diversas formas e de diversas maneiras.
por intermédio de seus profetas. Porém, desta vez, ele veio pessoalmente aos homens. Assim o fez na qualidade de servo. Ele veio com a missão de servir e salvar o seu povo dos seus pecados. Porém, fora rejeitado pelos seus. Meu querido, o escritor aos Hebreus, ele parte do princípio da verdade absoluta, teológica, que Cristo ele era a revelação final, a revelação máxima de Deus, porque era o próprio Deus tomando a forma humana, e ele veio como servo, ele veio como um cordeiro, ele veio para servir, e ele assim o fez com o propósito de tirar o pecado do seu povo. Porém, ele foi rejeitado pelo seu povo. E agora, esse grupo de irmãos judeus que abraçaram a fé cristã estavam para negar a fé e desprezar a Cristo. O escritor, então, ele trata mostrando que Jesus era a revelação máxima de Deus. Era o próprio Deus que tomou a forma humana e se revelou ao homem como nunca se revelara antes. Eu faço aqui uma analogia à bula e o remédio. O povo de Israel agiu de forma insana ao rejeitar a Jesus. Seria algo parecido a alguém que decide comer a bula e jogar o remédio fora. A lei e os profetas representam a bula, enquanto Cristo era o próprio remédio para tratar a doença do pecado do homem. Meu amado, o escritor aos Hebreus, ele apresenta que Cristo era o quê? O remédio. Ele veio para libertar o seu povo dos seus pecados. E fazendo aí uma metáfora, que eu já ouvi essa analogia há muitos anos atrás, não fui eu que criei, eu ouvi essa comparação, que o povo de Israel agiu de forma insana quando rejeitou Jesus. Seria algo semelhante a alguém que lê uma bula de remédio, vê lá a dosagem, para que serve, qual o objetivo do medicamento, os efeitos colaterais, os perigos de parar de tomar aquela medicação e os benefícios advindos daquela medicação. Assim foi a lei e os profetas. Eles falavam do Cristo, do remédio que viria e o que ele faria. Então, quando Jesus veio, que era o remédio, os judeus comeram a bula e jogaram o remédio fora. Ou seja, eles ficaram com a bula. Meu querido, e o escritor aos Hebreus, ele está querendo dizer algo parecido para aquele grupo de judeus que estavam pensando em desistir. Ele falou, olha, ele é o remédio. Os outros judeus, eles estão com a bula na mão, mas vocês conhecem o remédio e vocês sabem que não há como vocês voltar atrás e ignorar tudo que vocês viveram. Meu querido, o escritor aos Hebreus é fascinante a forma como ele escreve, porque ele está apontando, olha, vocês estão correndo o risco, eu contextualizando, de comer a bula e jogar o remédio fora. E bula, ela não cura, bula, ela não dá saúde, bula não resolve o problema da enfermidade. A bula, ela aponta para o remédio, mas é preciso tomar o remédio. Então não havia outra esperança e solução que não fosse através de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já vamos introduzir o tópico de número 3, cujo título é Cristo superior aos anjos. Nesse tópico, o escritor aos Hebreus, ele deixa claro que Cristo é também superior aos anjos. Numa primeira narrativa, ele fala que Cristo é superior aos profetas. Depois e agora ele vai falar que Cristo é superior aos anjos.
Numa próxima aula, nós vamos ver que ele fala que Cristo era superior a Moisés. Esse escritor aos Hebreus, ele é um homem de um conhecimento, uma defesa, uma apologista da fé cristã extraordinário. Glórias a Deus, que Deus levantou homens com essa qualidade, com essa ousadia, conhecimento e espiritualidade. Deus conta comigo e com você. Eu não tenho a pretensão de ser como escritor aos Hebreus, mas eu quero ser um apologista da fé cristã, defender aquilo que nós acreditamos. Não é defender Deus, defender a fé pura, verdadeira e genuína, sem mistura, sem aberrações teológicas, heresias, mas o Evangelho como um agente transformador, modelador, que conduz o homem ao caminho do céu. Vamos lá, subtópico de número 1. Cristo superior em natureza e essência. O autor apresenta Cristo como sendo superior aos anjos em todos os aspectos, seja em glória, força, poder e majestade. Todos os anjos de Deus o reverenciavam, pois ele era o próprio Rei da Glória, que se despiu da sua glória e tomou a forma humana. Meu querido, quando nasceu uma criança, que os anjos celestiais fizeram um coral, eu não tenho nenhum relato. Jesus, quando nasceu, os anjos de Deus fizeram um grande coral. Glórias a Deus no céu e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. O nascimento de Jesus envolveu, meu amado, a expectativa até mesmo dos anjos. Imagina, o Rei da Glória. A Bíblia fala que ele se veste de glória, poder e majestade. Agora ele vai se despir da sua glória. Ele vai tomar a forma de um embrião introduzido no útero de uma mulher. Penso eu que até os anjos ficaram na expectativa. Como é que esse negócio vai funcionar? Como é que o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Onipotente, vai viver dentro do útero de uma mulher? E quando ele nasce, os anjos cantam, os anjos o reverenciam, o adoram, porque ele é superior aos anjos em poder, glória, força e majestade. E os judeus acreditavam que Jesus era inferior aos anjos. Por quê? Os anjos, conforme escrito lá no livro de Reis e Crônicas, um único anjo matou um exército da Síria de coisa de, acho que é mais de 180 mil homens numa única noite. Um único anjo. Imagina se Deus envia dois. Jesus, lá no alto da cruz, ele dizia assim: olha, se eu quisesse pedir ao Pai, ele enviaria aqui uma milícia de anjos, ele enviaria aqui legiões de anjos. Então os anjos reverenciavam a Cristo. Mas por que aconteceu desses judeus acreditarem que Cristo era inferior aos anjos? Eu faço aqui a seguinte colocação: Cordeiro de Deus versus leão da tribo de Judá. Em sua primeira vinda, Jesus teve como missão principal o morrer como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Daí a razão de ele vir de forma frágil e limitada. Em sua segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá, revestido de poder e glória. Nesta ocasião, ele irá governar o mundo com cetro de justiça e poder. Meu amado, por que os judeus não conseguiram compreender a Jesus? Porque primeiro eles esperavam um chefe de Estado que viesse montado num cavalo de guerra e entrasse por Jerusalém e destruísse o Império Romano
e restituísse a eles o governo e o domínio sobre a própria nação. E Jesus ele veio introduzir primeiro o reino no coração dos homens. Não importa que fosse o Império Romano, o Império Grego ou Babilônico, o que importava é que o povo estava escravo do pecado. Escravo do pecado e debaixo do juízo de Deus. E para resolver esse problema, Jesus ele veio como um cordeiro e não como o chefe de estado. Ele veio na forma de um simples filho do irmão José e da irmã Maria, que era carpinteiro. Ele não nasceu nos palácios, ele nasceu numa manjedoura. E quando Jesus entra em Jerusalém, montado no lombo de um jumentinho, meu querido, aquilo ali foi a gota d'água. Falou, isso não pode ser o nosso Messias, não pode ser o nosso Cristo. Ele come com os pobres, ele anda com os miseráveis, ele anda com os publicanos. Isso não é o nosso Cristo, isso não é o Messias. Eles rejeitaram a Jesus, mas eles não conseguiram compreender que naquela primeira vinda dele, ele tinha como objetivo principal morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, na segunda vinda, ele virá revestido de poder, glória, majestade, cercado dos seus anjos que virão como uma comitiva, como chefe de Estado. Já viu quando o presidente americano ele chega para visitar um país e vai aquela comitiva junto com ele, carros e pessoas da alta sociedade que acompanham o presidente, vai os seguranças. No caso de Jesus, ele não precisa de segurança não, meu querido, porque ele é o Rei da Glória, amém? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele virá uma segunda vez com poder, glória e majestade, vai reger as nações no milênio. Eu quero falar com você, sabe quem é que vai estar com Jesus? Eu e você. Nós reinaremos com ele na segunda vinda. A igreja vem com Jesus para reinar com ele aqui na terra. Amém, meu querido? Esta é a razão dos judeus não entenderem por que Jesus tomou aquela forma humana e afirmar que os anjos eram superior ou que Jesus era inferior aos anjos. O escritor aos Hebreus fala que os anjos eram inferiores a ele. Vamos prosseguir. Eu deixo um texto em Atos capítulo 19, versos 15. Vamos prosseguir na nossa lição. Eu quero deixar para você um texto bíblico que se encontra em Apocalipse capítulo 19, verso 15 e 16. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias! Ele, quando veio a primeira vez, ele veio como um servo, mas na sua segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua primeira vinda, ele veio para servir. Na sua segunda vinda, ele virá para governar. E vai ter no seu manto, na sua coxa, no seu corpo escrito na sua roupa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para governar. E ele, nós temos a imagem, às vezes, de um Jesus mansinho, calminho, um Jesus pacífico, aquela carinha de que não sabe fazer nada, só sabe apanhar, porque ele veio como um Cordeiro de Deus, meu irmão. Agora, na segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele vier com a sua igreja, segundo o relato bíblico lá em Apocalipse, o anticristo e todo o exército que estará se levantando contra Israel irão apontar os seus mísseis, as suas ogivas e os tanques de guerra, todos na direção de Cristo. E ele vai aniquilar todo o exército
com o assopro da sua boca, a espada afiada que sai da sua boca. O que é isso? É o poder, é a glória, é a majestade. Ele é o Senhor dos exércitos, Deus de guerra, Deus de batalha. É isso que os judeus não entenderam, porque ele veio como o cordeiro, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. O escritor aos Hebreus fala: Jesus é superior aos anjos, porque os anjos o reverenciam. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico de número 2. Cristo, superior em majestade e deidade. Aqui fica clara a diferença entre o ato de criar e o de gerar. Os anjos foram criados por Deus, portanto, infinitamente inferiores a Cristo, o qual não é obra da criação de Deus, mas o próprio Deus. Jesus possui a mesma natureza e essência de Deus. Meu amado, aqui o escritor aos Hebreus e o comentarista, ele destaca o seguinte, que Cristo é superior em majestade e deidade. Olha a diferença entre criar e gerar. Os anjos, eles não foram gerados por Deus, porque ele é Deus, Deus gera Deus. Eu gero o quê? Eu gero homens com a minha natureza, com o meu código DNA. Eu consigo construir smartphone. Smartphone não é eu que estou falando, o homem consegue construir smartphone, consegue construir avião, consegue construir satélite, o homem consegue construir, mas o homem gera outro semelhante, um outro homem, está claro? E os anjos? Os anjos foram criados e não gerados por Deus. Então, se eles foram criados, eles são infinitamente inferiores a Cristo, porque Cristo, ele não foi criado por Deus. Ele é o próprio Deus. Conforme João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Jesus, ele é Deus em essência, em qualidade, em poder e glória. Ele não é um subdeus ou um semideus. Ele é o próprio Deus. É esta a defesa que o escritor aos Hebreus faz, apresentando a deidade e a majestade de Jesus, que é infinitamente superior aos anjos. Glórias ao nosso Deus. Meu irmão, que lição maravilhosa, que aula abençoada que nós tivemos hoje. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao nosso Deus. Eu semanalmente tenho postado essas videoaulas, como vários outros irmãos têm feito aí pelo YouTube, nas redes sociais, para auxiliar os professores da escola bíblica. Você vai ter oportunidade de assistir, baixar esta videoaula. Junto com esta videoaula, lá no YouTube, nos comentários eu deixo o link que eu usei para ministrar esta lição. Você vai poder baixar esse slide em PowerPoint, usar na sua sala de aula, fazer as mudanças que você achar necessária, não tem problema. Isso aqui não tem questão de direitos autorais, porque eu recebi do Senhor e estou passando para você. Use, meu irmão, conforme o Espírito Santo de Deus te orientar. O importante é que a igreja seja edificada, que a obra cresça e que a igreja esteja cada dia mais preparada para se encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dadas ao Teu nome, pois só Tu és digno, só Tu és merecedor. Eu coloco cada um diante de Ti. Fortaleça, meu Deus, cada professor nesse ano de 2018, que possamos trabalhar e fazer um trabalho abençoado para a glória do Teu nome. Pai, nós te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E permitindo o Senhor, estaremos retornando semana que vem. Isto se não houver o arrebatamento, porque se houver, eu não estarei aqui para ministrar a lição. Mas não tem problema, você também não estará aí do outro lado para assistir a lição. Nós nos encontraremos no arrebatamento, lá sobre as nuvens, com nosso Senhor Jesus. Esta é a minha esperança, é a sua esperança, é o nosso projeto maior de vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.